8 de abril é o Dia Internacional de Combate ao Câncer. Por isso, o BC Comunidade desta semana vai falar sobre essa doença que mata milhares de pessoas todos os anos no Brasil. O câncer é a segunda principal causa de morte entre os catarinenses. Fica atrás apenas de doenças do aparelho circulatório, como o infarto e o derrame, segundo uma pesquisa feita pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. E a expectativa não é boa. O Instituto Nacional do Câncer divulgou no início do mês a estimativa para 2016 sobre a incidência da doença no país. Os dados apuraram que serão mais de 596 mil novos casos este ano em todo o país e mais 28 mil casos em todo o estado. Na Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário Camboriú, qualquer mulher pode fazer de graça o preventivo do colo de útero. Uma orientação de como você pode fazer o exame do toque no seio também é explicada com detalhes a cada paciente. O que a gente orienta adequadamente, ela vem todo ano, por mais que às vezes o Ministério da Saúde que se faça exame, se a pessoa não tem queixas e o exame dá tudo normal, pode fazer a cada 2 anos, só que eu já peguei alterações a cada ano que se faça. Então a gente pede para que elas na rede feminina acompanhem o seu colo de útero todo ano. Se precisar antes também pode fazer o exame antes e fazer também o autoexame de mama, porque não é só o câncer de colo, também tem hoje a gente sabe que o câncer de mama é um câncer que mais aumentou em nós mulheres. Depois vem o de colo de útero e de intestino também. Então a gente sempre orienta, principalmente as mulheres abaixo de 40 anos, todas as mulheres, mas as mulheres abaixo de 40 anos que não acompanham a mamografia, fazer o autoexame de mama. Que isso ela vai fazer através fazer em seguida que terminou a menstruação, que é quando a mama não está inchada, não está dolorida e não está sensível. E aí ela vai levantar o braço com a outra mão, ela levanta um braço com a outra mão, palpa a mama. Mostra pra gente então como é que é. Ela vai palpando a mama num todo, fazendo em círculo para lá e para cá, ou no toque dos dedos, que vai acompanhando a mama, não só a mama, a axila, em cima no ombro, também perto do pescoço, sabe? O que às vezes pode aparecer ali também. Às vezes não aparece na mama, aparece na axila. Então a gente vai acompanhando e essa prótese aqui, ela mostra direitinho o que são os nódulos, que ela já tem uma noção melhor. E palpa até o mamilo, até aqui a areola, E o mamilo também, se caso também não é só palpar, se caso sair secreção estranha do mamilo, se tiver abaulamento, um afundamento às vezes da mama, se mudar a cor da pele da mama, tudo isso, qualquer alteração da mama, eu oriento que elas procurem o médico para estar fazendo ou ultrassom ou mamografia, dependendo da idade da paciente. Além do preventivo e exame clínico, uma palestra explicando detalhes da doença e de como se prevenir é feita na sala de espera da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Balneário Camboriú. 12 mulheres são atendidas todos os dias por aqui. Toda tarde vem uma da educação conversar, falar sobre o câncer, explicar como é que deve se cuidar, o porquê de vir fazer o preventivo do colo do útero. Então, uma vez por ano, quando está tudo bem, basta uma vez por ano. Aí elas vão se chamar numa firma, no mercado, nas escolas, e à tarde elas dão ali na sala de espera para as pacientes que ficam esperando a sua vez para colher o material para fazer o preventivo do colo do útero. Ivanier se preocupa muito com a saúde. Todo ano a cabeleireira vai até a Rede Feminina de Combate ao Câncer e faz o preventivo. Sim, todo ano eu venho fazer o preventivo. Tá? Todo ano tem a data certa, eu marco e venho fazer aqui. E por que você faz todo ano? Existe uma preocupação? Não existe preocupação. Na minha família não tem caso de câncer de mama e útero, mas eu acho que a gente tem que se prevenir, né? Melhor se prevenir do que depois ficar se cuidando, né?
O BC Comunidade continua daqui a pouquinho falando mais sobre o câncer. Essa doença que tanto preocupa e mata milhares de pessoas todos os anos no país. Mas agora precisamos ir para um rápido intervalo. Não saia daí, que nós já voltamos. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Olá, a dica de hoje é sobre extintores de incêndio. O extintor de incêndio é uma ferramenta feita e projetada para princípios de incêndio e é importante que ele esteja sempre pronto ao uso. Nós devemos observar primariamente o seu manômetro. Todo extintor que tem manômetro deve estar posicionado sempre com a sua seta na parte verde. Estando no verde, está pronto para o uso. Sempre no seu edifício, no seu estabelecimento comercial ou na sua edificação, verifique. Manômetro, reloginho no verde. Estando no verde, está ok. Está ok, está seguro. E qualquer coisa, 193. Estamos de volta com o BC Comunidade. Na edição desta semana estamos falando sobre o câncer. Dia 8 de abril é o Dia Internacional de Combate à Doença. Eu estou aqui ao lado do Dr. Juliano Borges, que ele é médico oncologista e vai nos contar melhor alguns detalhes. Boa noite, doutor. Primeiramente, explica pra gente o que é o câncer. Bom, boa noite. Primeiro eu gostaria de destacar a importância, de fazer divulgação a respeito do Dia de Combate ao Câncer. E o que é o câncer? Na verdade, ele é uma forma mais simples de a gente identificar em torno de 200, 300 tipos de doença, que são células que têm uma multiplicação um pouco mais acelerada, que tem o descontrole de crescimento. Eles começam a crescer e isso pode ser em tecidos mais comuns, no caso como o câncer de mama, que tem uma incidência bastante aumentada nas mulheres, o câncer de próstata nos homens, mas em áreas mais incomuns também, como a parte de musculatura e de gordura. E existe um tipo de câncer que é mais grave, algum que preocupa mais? Isso, o que a gente identificou nesses últimos anos é que teve uma grande evolução nos tratamentos relacionados com câncer de pulmão e câncer de mama. Mas tem alguns tumores ainda que a gente está tendo um pouco de dificuldade na identificação de novos tipos de tratamento. Eu posso citar o câncer de pâncreas, o câncer de cabeça e pescoço, o câncer de estômago, que ainda tem algumas limitações no tratamento inovador. E, no geral, existem alguns fatores de risco? Isso é interessante porque já foi feito alguns estudos analisando quais seriam os fatores de risco. E se a gente fosse identificar um fator de risco como forma de diminuir a incidência do câncer na população, seria o cigarro, o tabagismo. Ele compreende em torno de 30% de todas as causas e seria, de ação isolada, a melhor forma de banir ou de diminuir em 30% o câncer na população. É claro que a gente tem outros fatores de risco, como o sedentarismo, a obesidade, a má dieta e, é claro, tem formas também que não tem como modificar isso, que são as alterações genéticas, as mutações genéticas em que a pessoa nasce com uma predisposição, independente dos riscos adicionais ou não, ela tem essa alteração. Nas mulheres, qual é o tipo mais comum de câncer? É o câncer de mama? Isso, o câncer de mama continua ainda sendo o tumor mais frequente, A média de idade em torno de 55 anos na população de mulheres brasileiras, mas a gente está conseguindo cada vez tratamentos mais precoces, identificação de doença em estágios mais iniciais e isso a gente consegue identificar com um tratamento mais fácil, no caso seria envolvendo habitualmente a cirurgia, a radioterapia, muitas vezes tomando só alguns tipos de comprimidos para evitar o tumor e a gente tentar evitar a quimioterapia e tratamentos mais agressivos nesses casos. E o câncer de próstata, os homens estão se cuidando, estão se prevenindo?
Isso assim, a gente tem ainda as orientações, né, a partir dos 50 anos, e pacientes que têm história familiar de outros homens com câncer de próstata na família devem procurar atendimento mais precoce, mas a partir dos 50 anos fazer uma avaliação com o urologista e ser discutido com relação ao toque retal e o exame do PSA como uma forma de prevenção. É claro que quando a gente fala de prevenção, no caso para as mulheres, da mamografia a partir dos 40 anos, dos homens, ser discutido com o urologista, o toque retal e o PSA, a gente está falando de pessoas que não têm nenhum sintoma, né? Diferente de alguém que tem 30 anos e tem um nódulo na mama ou que tem uma alteração na urina, com sangramento, com diminuição da força do jato, que deve procurar atendimento médico independente da história familiar, independente da idade dessa pessoa. Doutor, agora um assunto bem polêmico, né, que todos os lugares aí muito se fala disso, que é a pílula do câncer. A gente queria saber a opinião do senhor em relação a isso. Isso. Assim, ó, essa pílula, que é a fosfetanolamina, ela começou com a história de alguns estudos que um professor que trabalhava na USP levou, ele se aposentou e levou, tirou da universidade, que tinha tido resposta em alguns camundongos, isso em teste em laboratório. A partir dessa informação de tumores em camundongos, e a gente deixar bem claro que como é que é feito um tumor em camundongo. Ele é um câncer artificial. A gente injeta células, habitualmente na barriga do ratinho, e ele forma um tumorzinho na barriga, mas esse tumor é artificial. Ele é feito em laboratório, e daí dava a fosfetanolamina e alguns desses ratinhos, esses camundongos, tiveram resposta. A partir dessa informação, não sei como foi divulgado que isso teria um efeito curativo para qualquer tipo de câncer nos seres humanos. Isso não é correto porque, primeiro, o teste foi feito em câncer artificial, que são os cânceres de laboratório. Não tem estudos em humanos e as informações que saíram no dia 18 dos primeiros testes, depois de todas as solicitações de continuar a investigação, pela própria USP vieram negativos, né? Essa substância não tem um efeito importante antitumoral contra o câncer. Então, o primeiro estudo já veio negativo, né? Quando foi replicado isso. E é mais interessante porque quando a gente fala de medicamento, a gente tem que estar falando de qualidade, né? E na descrição desse resultado inicial do estudo agora de abril, feito pela USP, a quantidade da pílula também não era as 500 unidades que foram relacionadas, era em torno de 300, ou seja, nem a qualidade, né, da pílula, desse comprimido, é válida. Então, a gente pegar e a partir de agora extrapolar a ideia que qualquer substância que diminuiu tumor em ratinhos camundongos em laboratório é a cura do câncer, a gente estaria sendo utópico com relação a isso. E como até discuti outras vezes, e eu gosto de repetir, eu acho que a gente como médico, como profissional da área da saúde, a gente tem que dar esperança e tem que procurar o melhor atendimento e tratamento para os pacientes com câncer, mas a gente não tem direito de levantar falsas esperanças. Ninguém quer falsas esperanças, a gente quer esperanças verdadeiras. E eu acho que a fosfetanolamina entrou de uma forma muito acelerada e, infelizmente, a gente queria que fosse certa, né? Mas infelizmente os estudos vieram negativos, né? O primeiro estudo veio negativo, né? Então, provavelmente vai continuar, mas a primeira já teve falha. E como que está o avanço do tratamento do câncer? Isso que a gente consegue identificar é que os novos tratamentos, os novos protocolos de tratamento não tem mais quimioterapia, isso que chama atenção. Então, aquela ideia que a gente tem com relação a pacientes com câncer, que ficam sem o cabelo, que vomitam, ele está sendo cada vez menor, né? A gente próprio no serviço, a gente tem poucos pacientes agora em protocolos novos que utilizam quimioterapia, né? E no caso, o que teve de inovação nesse último ano foram os estimuladores de leucócitos. São anticorpos que são aplicados na veia e que eles estimulam, né, eles desmascaram a célula tumoral que está escondida para ser destruída. Isso já tem, e não é quimioterapia, para câncer de bexiga, a gente tem estudos, câncer de pulmão, tem estudo para câncer de mama, tem estudo para rim, tem estudo para linfoma, nada mais com quimioterapia, tudo com estimuladores de imunidade, o que a gente chama de imuno-oncologia. Doutor, agora falando das crianças, é mais complicado tratar um câncer numa criança? Isso, como a gente estava até conversando, o problema das crianças é elas serem crianças, né? Então a gente, primeiro, a forma, né, de lidar com uma criança doente é muito mais complexa, né?
Primeiro, porque eles são inocentes, né, com relação a qualquer tipo de doença. Eles são mais vulneráveis, né, assim, mais dependentes. Então, o próprio início do tratamento já fica muito mais complexo, né? Os tumores em crianças, eles têm características diferentes dos tumores em adultos. E habitualmente são feitos com quimioterapias em altas doses, eles ficam carequinhas, tem todo o sofrimento, as internações. Então, só pela base, né, da estrutura de tratamento é muito mais complexo que tratar um adulto. Vinícius sentiu o drama de conviver com a doença. Aos 11 anos de idade, ele descobriu que tinha uma espécie rara de câncer. Chegou a ficar internado no Hospital Joana de Guzmão, em Florianópolis, por 33 dias. Ao todo, ficou 9 meses de tratamento, fez quimioterapia e tirou tudo isso de letra. Vinícius, conta pra mim então como que foi o tratamento seu. Foi fácil. E às vezes eu passava mal também. Mas agora você tá bem? Agora eu tô. E o que você diria para outras crianças que têm câncer? Pra serem fortes e lutarem, né? O BC Comunidade deseja sorte e força para todos os pacientes que estão em guerra contra o câncer. O programa fica por aqui. Uma boa noite para você e até semana que vem.